Salve, salve, família vascaína! Sejam todos muito bem-vindos a mais um giro completo de notícias do nosso gigante da colina. Aqui é lugar de vascaíno apaixonado e no vídeo de hoje eu trago tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o dia a dia do nosso Vascão. Então, já se prepara porque tem muita informação quente. Para começar, vamos falar da preparação do Vasco, que voltou aos treinos logo depois da eliminação dolorida no Campeonato Carioca. O elenco se reapresentou no início da semana e como a estreia no Campeonato Brasileiro está cada vez mais próxima, já tem movimentação nos bastidores para marcar amistosos. Isso mesmo, o Vasco deve realizar pelo menos 3 amistosos antes de encarar o Santos no fim de março, e a expectativa é que sejam jogos importantes para dar ritmo ao entrosamento e, claro, para Carille tentar ajustar aquele time que ainda não conseguiu encontrar uma cara nessa temporada. Ainda não sabemos quem serão os adversários, mas o que se comenta é que podem ser times do Rio de fora do estado e até equipes da Série A, B ou C. Além dos treinos, o mercado da bola tá fervendo em São Januário. O torcedor já pode se preparar porque a barca de saídas promete ser grande. Já tivemos 2 nomes da base sendo emprestados, o volante Lucas Eduardo foi para o Cuiabá e o JP, que joga mais avançado, está indo defender o Avaí. E a expectativa é que mais jogadores sigam o mesmo caminho, seja por empréstimo, venda ou até rescisão. Agora segura essa o goleiro Léo Jardim, que é peça fundamental no time e pode estar de saída. Segundo informações de Minas Gerais, o Cruzeiro está de olho no nosso paredão e teria oferecido um pré-contrato com salário dobrado. O Vasco já colocou na mesa uma proposta de renovação por 4 anos com aumento, mas o goleiro ainda não bateu o martelo. Imagina só perder o Léo Jardim de graça no fim do ano, preocupante, hein? E tem mais o lateral Lucas Piton e o atacante Ryan. Ambos titulares também são alvos de outros clubes. O Vasco já monitora nomes para substituir o Piton e o Ryan está sendo muito falado na Europa e em clubes como Palmeiras e Botafogo. Se o Vasco resolver vender, vai entrar um bom dinheiro porque o garoto é valioso. Entre os que ainda estão no elenco, mas com o nome na lista de saídas, aparece o Patrick de Luca. Ele recebeu proposta do Volta Redonda para jogar a Série B, mas preferiu ficar no Vasco por enquanto. Só que o clube pode insistir nessa liberação porque o jogador não está nos planos de Carille. Outro que recebeu sondagem foi o atacante chileno David e o zagueiro Capasso, ambos despertando o interesse do América Mineiro. E olha só, o Vasco de olho em reforços pode até tentar uma troca com o América, envolvendo esses nomes por um atacante chamado Fabinho, de apenas 23 anos, que está sendo monitorado pela diretoria. Falando em reforços, o nome de Palácios, do Atlético Mineiro, ainda circula pelos corredores de São Januário, mas a negociação está travada. Isso porque o Atlético está vendendo outro atacante e pode não querer liberar o Palácios agora. Por isso o Fabinho surge como uma alternativa interessante. E não para por aí. A diretoria também está de olho em 3 jogadores do Sampaio Corrêa: o atacante Max, o volante Alexandre e o zagueiro Churan. Inclusive, o Vasco teria feito uma proposta por um volante que disputou o Campeonato Paulista por uma equipe de menor expressão e essa negociação pode avançar nos próximos dias. Sobre o elenco atual, uma boa notícia é o retorno de 2 jogadores que estavam lesionados desde o ano passado, Estrela e Adson. Já o Davi, que também está em recuperação, só deve voltar no meio do ano. E claro, o técnico Carille ainda tenta implementar aquele esquema de jogo que a gente sabe que precisa melhorar muito para o Brasileirão. Agora vamos falar de 2 nomes que dividem opiniões na torcida e na diretoria: Dimitri Payet e Felipe Coutinho. A situação do Payet parece bem encaminhada para o fim. O francês tem contrato até o dia 5 de maio com um salário altíssimo e dificilmente vai renovar. Já o Coutinho, que está emprestado até junho, segue com futuro incerto. O Vasco ainda não sabe se vai conseguir ou se quer estender esse vínculo, principalmente porque o jogador tem enfrentado muitos problemas físicos e ainda não entregou o que a torcida esperava. E junto com Coutinho vieram Souza e Alex Teixeira, que também não estão sendo aproveitados. Então o torcedor pode esperar mudanças nesse setor do elenco. E para quem está perguntando sobre o Maximiliano Domingues, o famoso Max, ele segue nos planos de Carille, mesmo com pouco espaço até aqui. A diretoria entende que ele pode ser útil ao longo da temporada. Agora bora entrar na parte mais polêmica, que é a situação das 777 Partners,
A confusão na justiça continua e o Vasco vive um verdadeiro cabo de guerra entre o clube associativo o Pedrinho e a empresa americana. Mas segundo fontes próximas à diretoria, há uma tentativa de marcar uma reunião entre o Vasco, a 777, e a AEPI, aquela empresa credora dos americanos lá nos Estados Unidos. A ideia é tentar chegar a um acordo para, quem sabe, vender a SAF para um novo investidor e colocar um ponto final nesse imbróglio que só atrasa a vida do clube. A esperança é que, com um possível acordo, o Vasco consiga voltar a atrair investidores sérios e focar em reforçar o time sem toda essa turbulência fora de campo. Por fim, vamos falar do assunto que todo vascaíno ama ouvir: a reforma de São Januário. Ontem rolou uma reunião super importante com participação da diretoria e também de representantes do governo do Rio de Janeiro. Estão tentando destravar de vez esse projeto e, segundo o que foi conversado, o Vasco parece mais perto do que nunca de começar as obras. A ideia é modernizar o estádio, aumentar a capacidade e transformar São Januário em uma arena digna da nossa história. E para explicar direitinho o que foi tratado, vocês vão ouvir na sequência o vice-presidente Renato Brito e o arquiteto Sérgio Dias, que está à frente do projeto. Então, rapaziada, não sai daí porque ainda tem muita coisa boa para vocês verem. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vem com a gente porque o nosso Vascão é gigante e a gente vai acompanhar tudo juntos. E família, como a gente sabe, a situação política do Vasco ainda tá longe de ter um final. Tem muita coisa acontecendo por trás dos bastidores e o torcedor tá angustiado querendo saber o futuro do clube. E olha, o que chegou até a gente é que o Pedrinho, que hoje representa o clube associativo, tá tentando uma aproximação com a 777 e também com a EPI, que é aquele fundo lá dos Estados Unidos que tá cobrando a 777. A intenção dessa conversa é tentar achar uma saída, talvez até negociar a venda da SAF para um novo investidor, porque essa briga na justiça está travando o clube, atrapalhando na hora de buscar reforços, de fechar patrocínios, e o Vasco não pode mais perder tempo. O torcedor quer um time forte, quer ver o clube competitivo no Brasileirão, e essa indefinição acaba respingando em tudo. A expectativa é que nos próximos dias ou nas próximas semanas essa reunião possa acontecer. Só que, claro, ainda não tem nada confirmado e a gente vai ficar de olho. E qualquer novidade, qualquer informação quente que chegar, a gente vai trazer aqui no canal para vocês em primeira mão. Agora, voltando a falar um pouco sobre elenco, a situação do Dimitri Payet já está praticamente resolvida nos bastidores. O francês não deve continuar no Vasco. O salário dele é muito alto. E como ele não conseguiu render dentro de campo, a diretoria já entendeu que não vai fazer sentido renovar esse contrato. Então o cenário mais provável é que o Payet cumpra o vínculo até maio e depois siga seu caminho, possivelmente voltando para a Europa ou encerrando a carreira. Já o caso do Philippe Coutinho ainda é um pouco mais complicado. Como eu falei, ele tem contrato até o final de junho, mas pertence ao clube da Inglaterra e o Vasco teria que negociar uma extensão desse empréstimo ou até uma compra em definitivo, o que parece improvável no momento. E para complicar, o Coutinho está convivendo com lesões, o que impede ele de engrenar, de pegar ritmo de jogo. Então é uma situação que a diretoria vai ter que avaliar com muito cuidado para não correr o risco de fazer um investimento alto e não ter retorno dentro de campo. E além deles, tem o Souza e o Alex Teixeira, que vieram juntos com o Coutinho naquela famosa panelinha e que também não estão rendendo. Então o Vasco pode sim fazer uma reformulação pesada nesse setor do elenco, até para aliviar a folha salarial que está bastante comprometida. Falando agora sobre reforços, o nome do atacante Fabinho do América Mineiro continua sendo muito comentado nos bastidores. O Vasco vê com bons olhos a possibilidade de envolver jogadores como o Capasso e o David numa troca para trazer o Fabinho, que é jovem, tem potencial e poderia chegar para brigar por posição. E como eu disse antes, o nome do Palácios do Atlético Mineiro ainda é uma opção, mas a negociação tá complicada porque o Atlético tá no mercado vendendo jogadores e pode segurar o Palácios. Sobre o mercado interno, tem aquele volante do interior de São Paulo, que o Vasco está de olho, o jogador que disputou o Campeonato Paulista por uma equipe pequena, mas que chamou a atenção da comissão técnica e da diretoria.
As conversas estão acontecendo e o Vasco pode fechar esse reforço por empréstimo até o final do ano. Outra frente de negociação são os 3 jogadores do Sampaio Corrêa: o atacante Max, o volante Alexandre e o zagueiro Churan. São jogadores que viriam mais para compor o elenco, dar profundidade ao grupo, mas que também poderiam surpreender se tiverem chance. O Sampaio está aberto a negociar e o Vasco está analisando se vai avançar ou não. Agora, sobre os treinos, a galera que voltou a trabalhar essa semana está focada em recuperar o moral do grupo que ficou abalado depois da eliminação no Carioca. Carille tá pegando pesado nos treinos táticos, tentando dar um jeito no sistema defensivo que sofreu demais nos últimos jogos. E como falei antes, a volta de Estrela e Adson pode ajudar bastante, principalmente porque são jogadores de meio campo que têm qualidade na saída de bola e podem dar outra dinâmica ao time. O problema é que o tempo tá correndo e o Vasco precisa chegar forte pro jogo contra o Santos no fim de março. Por isso, esses amistosos que estão sendo planejados são fundamentais. Não dá para esperar 3 semanas sem jogar e achar que o time vai estar pronto na estreia do Brasileirão. Tem que colocar o time em campo, enfrentar adversários de bom nível e testar formações alternativas. A torcida espera um Vasco competitivo brigando de igual para igual no campeonato. E para isso o trabalho tem que começar agora. E para fechar, bora falar de São Januário, que é um assunto que mexe com o coração de todo vascaíno. Ontem aconteceu uma reunião muito importante entre o clube e representantes do governo do Rio de Janeiro e os responsáveis pelo projeto de reforma. A ideia é tirar o projeto do papel, resolver as questões burocráticas e financeiras e finalmente começar as obras. O arquiteto Sérgio Dias, que é o responsável pelo projeto, falou bastante sobre os planos para o novo estádio, que vai ser modernizado com capacidade ampliada e estrutura de primeiro mundo. Um estádio que o torcedor vascaíno merece e que vai colocar o Vasco em outro patamar, tanto em estrutura quanto em arrecadação. Além dele, o vice-presidente Renato Brito também deu detalhes importantes sobre essa reunião, os passos que o clube está dando e o que ainda falta para começar de vez a reforma. É claro que ainda tem muita coisa para ser resolvida, principalmente por causa da situação política do clube, mas o projeto está andando e a torcida pode sonhar com um São Januário totalmente novo, moderno e com a cara do Vasco. Então, família, essas foram as principais informações de hoje. Se você chegou até aqui, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque como vocês sabem aqui, é o maior canal de notícias do Vascão no YouTube e a gente tá sempre trazendo tudo em primeira mão para vocês. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Romário, o eterno baixinho, gerou um grande burburinho no mundo do futebol ao tecer críticas pesadas a Felipe Coutinho, o jogador do Vasco da Gama, o ex-atacante que tem a fama de ser um dos maiores artilheiros da história do futebol, não poupou palavras ao se referir ao meia. Em uma entrevista recente, Romário disse que Coutinho não tem atitude de líder e que, em sua visão, o jogador nunca esteve à altura das grandes expectativas criadas em torno de sua carreira. As declarações causaram um impacto imediato no cenário esportivo, gerando reações de fãs e especialistas. As palavras de Romário ressoam de maneira forte, principalmente quando ele, com toda sua experiência, afirma que Coutinho, apesar de seus talentos inegáveis, nunca conseguiu manter a consistência que o futebol brasileiro e internacional esperavam dele. O baixinho que brilhou em sua época e conquistou a Copa do Mundo de 1994, ressaltou que, para ele, não adianta ser bom em um jogo e desaparecer no seguinte. A crítica, além de técnica, se estende à postura de Coutinho dentro e fora de campo, onde Romário acredita que o jogador carece da garra necessária para se manter no topo. Essas críticas de Romário geram um debate quente sobre a carreira de Coutinho, que apesar de momentos marcantes como sua passagem pelo Liverpool e seu impacto nas seleções brasileiras, não conseguiu se firmar como um dos maiores da geração. A comparação entre os dois jogadores acaba sendo inevitável, especialmente porque ambos em sua época foram vistos como promissores, mas com trajetórias bem diferentes. Enquanto Romário se tornou um ícone imortal,
Coutinho tem lutado para reconquistar o brilho que um dia teve no futebol europeu. A crítica de Romário se aprofunda ainda mais ao apontar que Coutinho, por sua vez, jamais foi capaz de se destacar em uma liga realmente competitiva por um longo período. Romário, que construiu sua história jogando em grandes clubes como Barcelona, e Flamengo não hesitou em comparar a sua própria trajetória com a de Coutinho, sugerindo que o ex-jogador do Barcelona teve oportunidades de ouro, mas não conseguiu aproveitá-las da mesma forma. Para o baixinho, o futebol de Coutinho nunca foi capaz de atingir o seu máximo potencial. Com o retorno de Coutinho ao Brasil pela porta dos fundos do Vasco, o cenário parece se complicar ainda mais se, por um lado, o jogador busca recuperar sua forma e reconquistar seu espaço, por outro, as críticas de Romário lançam uma sombra sobre sua trajetória. O que se sabe agora é que o baixinho continua a ser uma figura relevante no futebol, seja dentro dos campos ou nos bastidores, e suas palavras certamente continuarão reverberando no universo esportivo brasileiro, levantando questões sobre o real legado de Philippe Coutinho. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!